Olá, exploradores do labirinto cósmico. Preparem-se para uma jornada fascinante através do tempo e do espaço, enquanto descobrimos 10 fatos extraordinários que mudaram o curso da humanidade. Desde as profundezas do universo até as inovações mais revolucionárias aqui na Terra, esses eventos não apenas transformaram nossas vidas, mas também redefiniram nosso entendimento do cosmos. Então, segurem-se bem, porque a viagem está prestes a começar. 1. A corrida espacial. A corrida espacial foi um período marcante durante a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética competiram para alcançar a supremacia no espaço. Esse duelo cósmico começou com o lançamento do satélite soviético Sputnik em 1957, o primeiro objeto feito pelo homem a orbitar a Terra. Este evento mostrou o poderio tecnológico soviético e iniciou uma era de exploração espacial sem precedentes. Em resposta, os Estados Unidos fundaram a NASA e começaram a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento espacial. O clímax dessa competição ocorreu em 20 de julho de 1969, quando a missão Apollo 11 pousou na Lua. Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar na superfície lunar, um feito que simbolizou um grande salto para a humanidade. A corrida espacial demonstrou a capacidade de engenharia e inovação de ambos os países e inspirou gerações de cientistas e engenheiros. A tecnologia desenvolvida durante este período encontrou aplicações em inúmeras áreas da vida cotidiana, desde a comunicação por satélite até avanços na medicina. Além disso, a competição gerou um vasto aumento no conhecimento científico. Descobrimos muito sobre a Lua e o espaço, e aprendemos a construir e operar espaçonaves complexas. A corrida também ajudou a solidificar a colaboração internacional no espaço, que mais tarde resultou em projetos como a Estação Espacial Internacional. O impacto cultural da corrida espacial foi profundo. Ela despertou o interesse público pela ciência e tecnologia e alimentou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. As imagens da Terra vista do espaço ajudaram a fomentar uma nova perspectiva sobre nosso planeta e a necessidade de preservá-lo. A corrida espacial foi um catalisador para o progresso humano e um testemunho do que podemos alcançar quando nos unimos em nome da exploração e da descoberta. Hoje, continuamos a construir sobre esse legado, explorando novos mundos e expandindo nossos horizontes no cosmos. 2. A criação da internet. A criação da internet é talvez uma das inovações mais transformadoras do século XX. Originalmente concebida como um projeto militar chamado ARPANET nos anos 1960, a internet evoluiu para se tornar uma rede global de comunicação que conecta bilhões de pessoas ao redor do mundo. Nos anos 1980, a invenção do protocolo TCP/IP permitiu a interconexão de redes diferentes, estabelecendo a base para a internet moderna. Em 1991, Tim Berners-Lee introduziu a World Wide Web, um sistema de documentos hipermídia que revolucionou a forma como acessamos e compartilhamos informações. A internet mudou radicalmente todos os aspectos da vida humana, desde a comunicação e o comércio até a educação e o entretenimento. E-mails substituíram as cartas, e as redes sociais criaram novas formas de interação social. O comércio eletrônico transformou a economia global, permitindo que empresas e consumidores transacionassem de qualquer lugar do mundo. A disseminação de informações tornou-se mais rápida e acessível. Qualquer pessoa com uma conexão à internet pode acessar vastos recursos de conhecimento e participar de discussões globais. Isso democratizou o conhecimento e proporcionou novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Além disso,
A internet deu origem a novas indústrias e revolucionou as existentes. Startups de tecnologia cresceram para se tornar gigantes como Google, Amazon e Facebook, moldando a economia e a sociedade de maneiras profundas e duradouras. A internet também teve um impacto significativo na ciência e na pesquisa. Cientistas em todo o mundo podem colaborar em tempo real, compartilhar dados e publicações e acelerar o ritmo da descoberta científica. A criação da internet marcou o início de uma nova era na história humana. Ela nos conectou de maneiras inimagináveis e continua a evoluir, prometendo ainda mais avanços no futuro. A internet é um testemunho do poder da inovação e da colaboração humana. 3. A descoberta da penicilina. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming fez uma descoberta acidental que revolucionaria a medicina, a penicilina. Ao observar que um fungo chamado Penicillium notatum matava bactérias em uma placa de cultura, Fleming percebeu que poderia haver um tratamento poderoso contra infecções bacterianas. A penicilina tornou-se o primeiro antibiótico eficaz, capaz de tratar uma ampla variedade de infecções bacterianas. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua produção em massa salvou inúmeras vidas de soldados feridos e civis doentes. A eficácia da penicilina marcou o início da era dos antibióticos, mudando para sempre a prática da medicina. Antes da descoberta da penicilina, infecções bacterianas comuns podiam ser fatais. Doenças como pneumonia, sífilis e infecções em feridas eram muitas vezes incuráveis. Com a penicilina, essas doenças tornaram-se tratáveis, reduzindo drasticamente a mortalidade por infecções bacterianas. A descoberta de Fleming inspirou uma nova onda de pesquisa em antibióticos, levando à descoberta de muitos outros medicamentos antibacterianos. Isso transformou a forma como lidamos com doenças infecciosas, tornando possível tratar infecções que antes eram consideradas sentenças de morte. A penicilina também teve um impacto significativo na saúde pública. Com o advento dos antibióticos, a expectativa de vida aumentou e a qualidade de vida melhorou. Doenças que eram comuns e devastadoras tornaram-se raras e controláveis. Além disso, a descoberta da penicilina impulsionou o desenvolvimento da indústria farmacêutica, que continua a inovar e desenvolver novos tratamentos para uma variedade de doenças. Os antibióticos abriram caminho para a medicina moderna, permitindo cirurgias mais seguras e tratamentos médicos avançados. A penicilina é um exemplo notável de como uma descoberta científica pode ter um impacto profundo e duradouro na humanidade. Ela continua a ser uma ferramenta vital na luta contra infecções bacterianas e um símbolo do progresso científico. 4. O Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano, iniciado em 1990 e concluído em 2003, foi uma das empreitadas científicas mais ambiciosas da história. Seu objetivo era mapear todos os genes do DNA humano, identificando as sequências de base que compõem o nosso código genético. Este projeto internacional envolveu centenas de cientistas e instituições de pesquisa de todo o mundo. O resultado foi um mapa completo do genoma humano, contendo cerca de 20.000 a 25.000 genes. Esta realização monumental abriu novas fronteiras na biomedicina e na genética. Com o mapa do genoma humano, os cientistas puderam identificar genes associados a doenças hereditárias, entender melhor as bases genéticas do câncer e desenvolver terapias genéticas para tratar uma variedade de condições. A medicina personalizada, que adapta os tratamentos às características genéticas individuais dos pacientes, tornou-se uma realidade. O projeto Genoma Humano também teve implicações profundas para a pesquisa biológica.
Ele forneceu uma base de dados inestimável para estudos sobre a função e a evolução dos genes, ajudando a desvendar os mistérios do desenvolvimento e da fisiologia humana. Além disso, o projeto estimulou avanços tecnológicos significativos. As técnicas de sequenciamento de DNA desenvolvidas durante o projeto tornaram-se mais rápidas e acessíveis, facilitando a pesquisa genética em uma ampla gama de organismos e aplicações. A colaboração internacional e o compartilhamento de dados foram aspectos-chave do sucesso do projeto Genoma Humano. Este espírito de cooperação global continua a ser uma característica importante da pesquisa genética e biomédica, promovendo avanços contínuos na compreensão da biologia humana. O impacto do projeto Genoma Humano na medicina e na ciência é vasto e duradouro. Ele revolucionou nosso entendimento da genética, abriu novas possibilidades para o tratamento de doenças e estabeleceu um novo padrão para a pesquisa colaborativa em larga escala. 5. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, que começou na segunda metade do século XVIII, foi um período de profundas transformações econômicas, tecnológicas e sociais. Iniciada na Grã-Bretanha e se espalhando pelo mundo, a Revolução Industrial marcou a transição de economias agrárias para economias industriais. A introdução da máquina a vapor por James Watt foi um dos catalisadores da Revolução Industrial. Esta inovação permitiu a mecanização da produção, aumentando drasticamente a eficiência e a capacidade de fabricação. Fábricas e indústrias surgiram, transformando cidades e mudando a vida de milhões de pessoas. A Revolução Industrial também viu o desenvolvimento de novas tecnologias e processos, como a máquina de fiar, o tear mecânico e a fundição de ferro em larga escala. Estes avanços permitiram a produção em massa de bens, reduzindo custos e tornando os produtos mais acessíveis. A urbanização foi outra consequência significativa da Revolução Industrial. Milhares de pessoas migraram do campo para as cidades em busca de emprego nas fábricas. Esta migração resultou em um crescimento rápido das cidades e em mudanças significativas nas estruturas sociais e familiares. A Revolução Industrial teve impactos econômicos profundos. Ela impulsionou o crescimento econômico, aumentou a produtividade e levou ao desenvolvimento de novos mercados e indústrias. O comércio global expandiu-se e a economia mundial tornou-se mais interconectada. No entanto, a Revolução Industrial também trouxe desafios. As condições de trabalho nas fábricas eram frequentemente duras e perigosas, e a poluição industrial tornou-se um problema significativo. Estes desafios levaram ao surgimento de movimentos trabalhistas e reformas sociais que buscavam melhorar as condições de trabalho e proteger os direitos dos trabalhadores. A Revolução Industrial foi um período de transformação sem precedentes que moldou o mundo moderno. Suas inovações e mudanças continuam a influenciar a economia, a tecnologia e a sociedade, demonstrando o poder da inovação para transformar a humanidade. 6. A teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Albert Einstein, formulada no início do século XX, revolucionou nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. Composta pela teoria da relatividade especial e pela teoria da relatividade geral, esta obra-prima científica desafiou as ideias tradicionais de física e abriu novas fronteiras no estudo do universo. A relatividade especial, publicada em 1905, introduziu o conceito de que o tempo e o espaço são relativos e interdependentes. Uma das suas implicações é a sua famosa equação que demonstra a equivalência entre massa e energia. Esta teoria revelou que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme e que a velocidade da luz
é constante. Em 1915, Einstein apresentou a relatividade geral, que expandiu suas ideias para incluir a gravidade. Nesta teoria, a gravidade não é uma força, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Corpos massivos como planetas e estrelas deformam o tecido do espaço-tempo, criando o que percebemos como gravidade. A relatividade geral fez previsões surpreendentes que foram posteriormente confirmadas por observações. Entre elas estão a precessão do periélio de Mercúrio, a deflexão da luz pelas estrelas e a existência de ondas gravitacionais, detectadas pela primeira vez em 2015. As teorias de Einstein tiveram um impacto profundo na física e na cosmologia. Elas mudaram nossa compreensão do universo e lançaram as bases para muitas áreas modernas de pesquisa, incluindo a astrofísica, a cosmologia e a teoria de campos quânticos. A relatividade geral, em particular, é fundamental para o estudo de buracos negros e da expansão do universo. Além de seu impacto científico, as teorias de Einstein influenciaram a filosofia e a cultura popular. Elas desafiaram a intuição comum e mostraram que o universo é muito mais estranho e complexo do que imaginávamos. Einstein tornou-se uma figura icônica, simbolizando a busca pela compreensão dos mistérios do cosmos. A teoria da relatividade de Einstein é um marco na história da ciência. Ela transformou nossa compreensão do universo e demonstrou o poder do pensamento criativo e da curiosidade científica para desvendar os segredos da natureza. 7. A descoberta da radioatividade. No final do século XIX, a descoberta da radioatividade marcou uma revolução na ciência e abriu novas fronteiras no estudo da física e da química. Henri Becquerel, em 1896, descobriu que o urânio emitia radiação espontaneamente, sem a necessidade de exposição à luz solar. Este foi o ponto de partida para o estudo da radioatividade. Marie e Pierre Curie expandiram as pesquisas de Becquerel, descobrindo dois novos elementos radioativos, polônio e rádio. Em 1903, Marie Curie recebeu o Prêmio Nobel de Física junto com Becquerel e seu marido Pierre por suas descobertas sobre a radioatividade. Em 1911, Marie Curie ganhou um segundo Prêmio Nobel, desta vez em Química, por suas investigações sobre o rádio e o polônio. A descoberta da radioatividade teve um impacto profundo na ciência. Ela revelou a existência de uma nova forma de energia proveniente do núcleo dos átomos. Esta descoberta desafiou os conceitos tradicionais da física e da química, mostrando que os átomos, antes considerados indivisíveis, podiam se desintegrar e emitir partículas e energia. A radioatividade levou ao desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações práticas. Na medicina, a radioterapia tornou-se um tratamento crucial para o câncer, utilizando radiação para destruir células cancerígenas. Os isótopos radioativos passaram a ser usados em diagnósticos médicos e na datação de fósseis e artefatos arqueológicos, permitindo uma compreensão mais precisa da história da Terra e da evolução da vida. Na física, a radioatividade abriu caminho para a exploração da estrutura do átomo e o desenvolvimento da física nuclear. A descoberta de que a fissão nuclear poderia liberar enormes quantidades de energia levou à criação de reatores nucleares e armas nucleares, transformando a produção de energia e as dinâmicas geopolíticas. A pesquisa em radioatividade também impulsionou a inovação em várias áreas da ciência e da tecnologia. Desde a geração de energia nuclear até a exploração espacial, os princípios da radioatividade continuam a influenciar e moldar nosso mundo moderno.
A descoberta da radioatividade é um testemunho do poder da curiosidade e da investigação científica. Ela nos mostrou que o universo é cheio de mistérios a serem desvendados e que a ciência tem o potencial de transformar nossa compreensão do mundo e melhorar nossas vidas. 8. A Revolução Digital. A Revolução Digital, iniciada na segunda metade do século XX, transformou radicalmente a sociedade com a introdução de computadores pessoais, smartphones e a internet. Esta era de inovação tecnológica continua a moldar nosso mundo de maneiras profundas e abrangentes. A introdução do microprocessador nos anos 1970 permitiu a criação de computadores pessoais acessíveis ao público em geral. Empresas como Apple e Microsoft lideraram a revolução, tornando os computadores uma parte essencial da vida cotidiana e do ambiente de trabalho. Nos anos 1990, a internet começou a se expandir rapidamente, conectando pessoas em todo o mundo. A World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee, tornou a navegação na internet intuitiva e acessível, inaugurando uma nova era de comunicação e informação. A disseminação dos dispositivos móveis, especialmente os smartphones, levou a conectividade digital a um novo nível. Aplicativos móveis e redes sociais transformaram a forma como interagimos, trabalhamos e nos entretemos. A comunicação instantânea e o acesso a informações tornaram-se uma realidade constante. A revolução digital também teve um impacto profundo na economia. O comércio eletrônico cresceu exponencialmente, permitindo que empresas como Amazon e Alibaba se tornassem gigantes globais. A digitalização dos serviços financeiros e bancários facilitou transações mais rápidas e seguras. Além disso, a revolução tecnológica transformou muitos outros setores, incluindo saúde, educação e entretenimento. A telemedicina, o aprendizado online e os serviços de streaming são apenas alguns exemplos de como a digitalização está remodelando nossas vidas. No campo da ciência, a revolução digital facilitou o processamento e a análise de grandes volumes de dados, impulsionando avanços em áreas como inteligência artificial, Big Data e computação em nuvem. Estas tecnologias estão ajudando a resolver problemas complexos e a acelerar a pesquisa científica. A revolução digital é um testemunho do poder da inovação tecnológica para transformar a sociedade. Continuamos a navegar por esta era de mudanças rápidas, adaptando-nos e aproveitando as novas oportunidades que a tecnologia nos proporciona. 9. Vacinas contra a Covid-19. A pandemia de Covid-19, que começou no final de 2019, foi um dos maiores desafios de saúde pública da história recente. A resposta global incluiu um esforço sem precedentes para desenvolver vacinas eficazes em tempo recorde, uma conquista que salvou milhões de vidas e permitiu o controle da pandemia. A rápida criação das vacinas contra a Covid-19 foi possível graças a anos de pesquisa prévia em virologia, imunologia e tecnologia de vacinas. As plataformas de vacinas de mRNA, utilizadas pela Pfizer-BioNTech e Moderna, foram desenvolvidas rapidamente devido à flexibilidade e à eficácia desta tecnologia. Os ensaios clínicos foram realizados em tempo recorde, com resultados impressionantes que demonstraram alta eficácia e segurança das vacinas. Em dezembro de 2020, as primeiras vacinas foram aprovadas para uso emergencial, marcando o início de uma campanha global de vacinação. A distribuição das vacinas foi um desafio logístico monumental. Governos, organizações internacionais e empresas privadas trabalharam juntos para garantir que as vacinas chegassem a todas as partes do mundo. Campanhas de vacinação em massa foram lançadas, com milhões de doses administradas diariamente.
A vacinação em larga escala teve um impacto profundo na pandemia. Reduziu drasticamente as taxas de infecção, hospitalização e mortalidade, permitindo que as sociedades começassem a retornar à normalidade. As vacinas também ajudaram a prevenir a disseminação de variantes mais perigosas do vírus. A pandemia de Covid-19 também destacou a importância da colaboração científica e da capacidade de resposta rápida a crises de saúde pública. A rápida sequência do genoma do vírus, o compartilhamento de dados e a transparência nas pesquisas foram cruciais para o desenvolvimento das vacinas. Além disso, a pandemia acelerou a inovação em biotecnologia e vacinologia. As tecnologias desenvolvidas para as vacinas contra a Covid-19 estão sendo aplicadas a outras doenças, abrindo novas possibilidades para a prevenção e o tratamento de infecções virais. A resposta global à Covid-19 foi um testemunho do poder da ciência e da colaboração para enfrentar desafios monumentais. As vacinas contra a recente pandemia são um marco na história da medicina, demonstrando nossa capacidade de inovar e adaptar em tempos de crise. 10. O Telescópio Espacial Hubble. O Telescópio Espacial Hubble, lançado em 1990, é um dos instrumentos científicos mais importantes e bem-sucedidos da história da astronomia. Colocado em órbita ao redor da Terra, o Hubble permitiu observações sem precedentes do universo, livres das distorções causadas pela atmosfera terrestre. Desde seu lançamento, o Hubble proporcionou imagens extraordinárias de planetas, estrelas, galáxias e outros fenômenos cósmicos. Ele ajudou a resolver muitos mistérios astronômicos e a fazer descobertas revolucionárias. Uma de suas contribuições mais significativas foi a determinação da taxa de expansão do universo, levando à descoberta da energia escura. O Hubble também permitiu a observação detalhada de exoplanetas, fornecendo pistas sobre a possibilidade de vida em outros mundos. Suas imagens de alta resolução de nebulosas e galáxias ajudaram os cientistas a entender melhor os processos de formação e evolução estelar e galáctica. Além de suas descobertas científicas, o Hubble teve um impacto profundo na percepção pública da astronomia. Suas imagens deslumbrantes do cosmos capturaram a imaginação de milhões de pessoas em todo o mundo, inspirando um interesse renovado pela ciência e pela exploração espacial. O telescópio passou por várias missões de manutenção e atualização ao longo dos anos, prolongando sua vida útil e melhorando suas capacidades. Essas missões foram realizadas por astronautas da NASA e demonstraram a importância da cooperação internacional e do trabalho em equipe na exploração espacial. O Hubble também serviu como um precursor para outros telescópios espaciais, como o Telescópio Espacial James Webb, que promete continuar a expandir nosso conhecimento do universo. A contribuição do Hubble para a astronomia e a ciência em geral é imensurável, e seu legado continuará a influenciar futuras gerações de cientistas e exploradores. O Telescópio Espacial Hubble é um símbolo da curiosidade humana e do desejo de entender o cosmos. Ele nos mostrou a vastidão e a beleza do universo e nos lembrou da importância de continuar explorando e descobrindo. Esses 10 fatos extraordinários demonstram como a ciência, a tecnologia e a astronomia têm moldado nossa história e continuam a influenciar nosso futuro. Cada um deles representa um marco no progresso humano, destacando a capacidade da inovação e da colaboração para transformar o mundo.